bless you, we honor you, we love you, for you're worthy to be praised, you're worthy to be glorified. Amen. Amen. Come, Shelley. Well, tonight it's our great joy to present Dwayne Schroeter to you. Yeah. Tonight it's our great joy to present Dwayne Schroeter to you. Apresentar o Dwayne, pastor Dwayne Schroeter. Schroeter. Yeah. You didn't want to say that, eh? Listen, you know we build with fathers and sons. Nós sabemos que nós construímos com pais e filhos. That's a chosen model in the apostolic Este season. é um modo escolhido But there are other times mas há outros tempos, where we'll also bring in our brothers como a gente também vem trazendo outros irmãos into the city. para essa cidade. The purpose of the visitation of the brother O propósito da visitação do irmão is to strengthen his brother's house. é de fortalecer a casa ou a igreja do irmão. Amen. Amém? And we know that Dwayne carries a unique grace Nós sabemos que o Dwayne carrega uma unção única to be able to bring strength to you. para ser capaz de trazer força para vocês. And as I told you at the outset, Como eu te falei, do exterior, we cannot build with many seeds. nós não podemos construir com muitas sementes. We can build with many voices Nós não podemos construir com muitas as long as they vozes. carry the same seed. Só podemos construir com muitas vozes Hallelujah. somente se eles carregarem a mesma Did you get semente. this? Very important to say these things properly. É muito importante dizer essas coisas Because corretamente, Our words travel all over. porque as nossas palavras elas viajam para tudo quanto é lugar. So we are saying tonight Então essa noite nós estamos dizendo to our audience para a nossa audiência that is watching through the internet que está assistindo através da internet, that as a father of this family, como o pai dessa família, I have no problem eu não tenho nenhum problema with building with brothers de construir com outros irmãos, as long as they scatter the same seed desde que eles espalhem a mesma semente. and the product of the sowing E o produto dessa semeadura, does not cause chaos and confusion, desde que ela não cause caos e confusão. but rather add value to the building process. Então o irmão vai adicionar valor, agregar valor ao processo de construção. Last year we had a tremendous time with Pastor Dwayne. Ano passado nós tivemos um tempo maravilhoso Pastor com Malcolm, o pastor Dwayne, and pastor Pastor Malcolm, At Pastor Roberto's conference. na conferência do pastor Roberto. Many people were blessed. Muitas pessoas foram abençoadas. So tonight we invite him again Então essa noite nós convidamos ele novamente to bless us one more time. para nos abençoar mais uma That vez. is how Brazilians say it. Uma mais vez. Mais uma vez. Amen. Am I right? Sim? Yeah, mais uma vez. Amen. Amém? So come, Pastor Dwayne. Vem, pastor Dwayne. Come on, bless us. Vamos, nos abençoe. Come on, let's clap our hands. Vamos bater palmas. Boa noite. Boa noite. Você fala inglês? Okay, I'm going to take my glasses off so I don't see your beautiful faces. Então, eu vou tirar meu óculos para não ver os seus rostos lindos. I would like to say thank you to Pastor Roy for Eu- the opportunity to minister here tonight. Eu gostaria de agradecer ao pastor Roy pela oportunidade de ministrar aqui essa And noite. also just to honor Pastor Nilo E também gostaria de honrar o pastor Nilo and Pastor Pedro. e o pastor Pedro, I'm sorry I don't know any of the other pastors that are here. Pastor Paulo. pastor Paulo.
Any other men of God that are here, we honor and Qualquer respect outro you. homem de Deus, nós aqui que esteja presente, nós também respeitamos. And I'd like to try and express the same sentiments as Pastor Roy by saying, we dearly love you in the name of the Lord. Eu gostaria de também, juntamente com o pastor Roy, de falar esse ditado: nós amorosamente amamos vocês, nós cuidadosamente amamos vocês. And also please welcome my son Caleb. E eu também quero dar as boas-vindas ao meu filho Caleb. He is a great help to his aging father. Ele é uma grande ajuda para o pai dele que está ficando velho. I tend to forget a lot of things. Eu costumo esquecer um monte de coisas. So I now carry my reminder around with me. Então agora eu carrego um homem que relembra para mim as coisas. Amen. Amém? Amen. So I want to just frame this session Então eu quero dividir essa sessão, né? by using the last comments that were expressed in the dialogue session. E usar algumas expressões e cotações que foi usada no último diálogo, no diálogo que aconteceu agora. And I want to try and explain to your internet audience Eu gostaria também de explicar à audiência que está assistindo, à plateia que está assistindo na internet. I'm a very gentle fellow, Eu sou um cavalheiro muito gentil, but sometimes I can be offensive. mas às vezes eu posso ser ofensivo. Please don't take my offense the wrong way. Então, por favor, não leve minha ofensa, não carregue consigo a minha ofensa. So before I start, I have to give you a caution, a warning. Então, antes de eu começar, eu tenho que dar um aviso, né, uma atenção. This message has SNLVP. Essa mensagem tem um SNLVP. SNLVP, like on TV. Sim, ela tem, é tipo uma tela de TV. So there's no age restriction. Então, não há, ela tem um aviso de TV, é livre para todos os públicos. The restriction A restrição, is your depth of intimacy with Jesus Christ. a única restrição é o seu relacionamento profundo com Jesus And Cristo your level of maturity not to be offended. e o seu nível de maturidade é não ficar ofendido. Amen. Amém? Okay, É o aviso. that's the caution. Então, essa é o aviso, tá? But don't worry, we probably won't get there tonight. Mas não se preocupem, nós provavelmente não vamos chegar até aí essa noite. But so my task then is to continue with the school Então, a minha tarefa aqui é continuar com a escola, in terms of lesson 5. de acordo com a lição 5. So to continue to frame the session then, I Então- want to give you the beginning, the middle and the end in 1 minute and then take the rest of the time to Então, explain. para continuar a imagem, a figura, né, da imagem completa, né, o frame, a imagem, né? Yeah, so the task is the tests of Gideon. Então, para continuar, a minha tarefa é falar dos testes de Gideão, para completar a And I figura, loved o quadro. what Pastor Roy said yesterday about the trials and the tribulations that they come from God. E eu gostei muito do que o apóstolo Roy falou ontem, falando que as tribulações e as provações vêm de Deus. Ele falou isso ontem. And sometimes too often we want to curse and rebuke the devil for what God is actually doing. E às vezes a gente quer amaldiçoar e expulsar o diabo, repreender o diabo em algo que Deus mesmo mandou. And so Gideon starts out with a test Então, tendo começado com os testes, and he ends his task with a test. e ele vai acabar a sua tarefa dele com outro teste. And so to let you know where I'm going with all of this, Então, para deixar você sabendo aonde eu estou indo, o caminho que eu estou indo, we're going to start off with a test and finish with a test nós vamos começar com o teste e terminar com o teste. because tests bring us to maturity. Porque os testes nos levam à maturidade, So that we are able to answer the enemy para que nós sejamos capazes de responder o inimigo, not based on what's in our head, não baseado no que a gente vê ou o que a gente pensa na nossa cabeça, but based on what God has placed in our nature. mas pensar no que Deus colocou na nossa natureza. Okay, so we're going to read from
Let's go to 1 Corinthians chapter 11. Vamos and then you ir can a understand 1 Portuguese. Coríntios, capítulo 11, From verse 17 to 34. You read in Portuguese? 17 to 44. 34, yes. Eu vou ler 1 Coríntios 11, a partir dos 17 ao 34. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que lhes direi? Eu os elogiarei com isso? Com certeza, certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice e a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei as instruções. Okay, so I love the way Pastor Roy expresses himself. He's very militant. Então, eu amo a modo como o Roy ele se expressa. Ele é muito militante. I wish I had that kind of vocabulary. E eu gostaria de ter esse tipo de vocabulário. But I understand I have Mas eu entendo que eu tenho a Shelley, Shelley, who doesn't understand my kind of language. que não entende meu tipo de língua. So I'm going to try and be as simple as possible. Is Então that eu vou okay? tentar ser mais simples possível, ok? Okay. So Ok. so Paul is talking to the Corinthian church about about the table of the Lord. Então o Paulo está falando para a igreja de Corinto a respeito da mesa do Senhor. But he starts off by commenting about their offense Mas in ele- gathering together. E ele começou o comentário falando da ofensa deles quando eles se juntavam. And so in very simple language he's saying that the reason for their gathering is not for fun and games. Então, ele estava dizendo que a razão pela qual eles se juntavam não era para diversão e jogos. Because there were some who were approaching the table or coming to the place of gathering early, Porque alguns eles se juntavam na mesa mais cedo and they were overindulging themselves. e eles estavam eles estavam induzindo esse mesmo além do comum, So that by the além ti- do que so eles that by the- deveriam. so that by the time the saints would gather at the table, there were some who were already inebriated, who were drunk. Então, quando os outros chegavam, já tinham outras pessoas que já estavam bêbados. And you know, Paul says, don't be drunk with wine,
but be filled with the Holy Spirit. Então, o Paulo falou, não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. And then he also tells us elsewhere in Romans, Então, ele também nos conta em Romanos. Pastor Roy mentioned it yesterday, the kingdom of God is not eating and drinking, Então, o pastor Roy falou que o reino de Deus, ele não é comer e beber, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. mas é santidade, paz e alegria no Espírito Santo. So, as far as Paul is concerned, Então, quando Paulo está preocupado, the kingdom of God is not about eating and drinking. o reino de Deus não é a respeito de comer e beber. But this does not mean that we should not eat and drink. Mas isso significa que a gente não deva comer ou beber. What Paul is referring to is an aspect of carnality. O que Paulo está falando, está se referindo é a respeito de comentário. So he's saying, leave all that is carnal and cling to that which is of God. Então ele está falando, abandone tudo que é carnal e aproxime-se de tudo que é de Deus. So I think we need to ask ourselves some questions up front. Então, eu acho que a gente tem que começar a nos perguntar, fazer algumas perguntas para nós mesmos, So that we can answer them in the journey of Gideon. para que a gente possa responder essas perguntas usando a jornada de Gideão. Now, Pastor Roy speaks like a CEO because he still is one. Pastor Roy He speaks like a CEO, Chief Operating ele Officer. agora o Roy ele fala como se fosse um presidente de uma companhia. I'm pretty much on the lower rungs of the organization. Então eu provavelmente nessa organização eu estou com um nível mais baixo, tá? My job is operations. Meu trabalho é operações. And so I have to interpret what he says so that the work can actually get done. Então, eu tenho que entender as palavras que o Roy diz como presidente da empresa para que eu realize o trabalho. As palavras dele que ele fala, eu possa realizar, fazer o trabalho feito. Now, I'm not saying that Pastor Roy's job is not getting you to get the work done. Eu não estou dizendo que o Roy também não realize o trabalho, tá? I have to say that. Eu tenho que dizer isso. What I am saying O que eu estou dizendo is that we're going to be very practical que é que eu vou ser muito prático about this lesson. a respeito dessa lição. So let's ask ourselves some questions about gathering in the house of God. Então, vamos nos perguntar algumas perguntas a respeito do ajuntamento na casa de Deus. And I suppose this is where some of the offense starts. E eu acredito que é onde a ofensa começa. Because our understanding of the word of God is that Goliath was in Judah. Nosso entendimento da palavra de Deus é que Golias estava em Judá. And so we need to ask ourselves the question, is all singing and is all dancing in the house of God of God? Então nós temos que nos perguntar que é toda a dança que é realizada e música que é realizada é para Deus? There's a lot of things we can do in the name of the Lord that the Lord has not mandated. Então há muitas coisas que a gente pode fazer para o Senhor que Ele não ordenou. Now please, I am not saying don't sing, don't dance. Então, por favor, eu não estou dizendo para vocês não dance ou não cante. I am saying Eu estou dizendo we need to check the authenticity of our actions when we gather together. nós temos que checar a autenticidade do que a gente está fazendo quando nós nos ajuntamos. Because if we are not united Porque se nós não estamos unidos as one loaf, como um pão, and this has got no reference to uniformity, isso não é nenhuma referência à uniformidade, but to a people who have singleness of mind and singleness of purpose. mas por um povo que tenha uma unicidade de pensamento e uma unicidade de propósito. If we don't have that, Se a gente não tiver isso, then we will not fulfill the mandate for the city church in Brazil. então a gente não vai completar o mandato da Igreja do Senhor aqui no Brasil. Amen. Amém? Okay, so the first question is Então a primeira pergunta Is everything we do in the house of God mandated by God? então, é tudo que a gente faz na casa do Senhor ordenado por Deus realmente? I'm not going to answer that for you. You have to answer that yourself for your environment. Então, eu não vou responder isso. Vocês vão se responder a si próprios, usando cada um a sua própria experiência. So then the second question would be, how do we discern what is of God and what is not of God? Então, a segunda pergunta é, como a gente discerne o que é de Deus e o que não é de Deus? So obviously with discernment comes a judgment.
Então o nosso discernimento vai trazer um julgamento. Jesus says, Jesus diz: you will know them by their fruit. vocês os conhecerão pelos seus frutos. You won't know it by the tree. Você não vai conhecer pela árvore. You will have to wait for the tree to bear fruit. Você tem que esperar para que a árvore dê fruto. And then you inspect the fruit. Então você vai inspecionar o fruto. So we are fruit inspectors. Então nós somos inspetores de frutos. When you inspect the fruit, you make an assessment. Quando a gente inspeciona o fruto, você faz um estabelecimento. When you're making the assessment, you are deciding whether it's good or bad. Quando você faz esse estabelecimento, você decide o que é bom e o que é ruim. Or whether the seed you have planted has produced the right fruit. Então você tem que checar se a semente que você plantou deu o fruto correto. Amen? Amém? Because if I plant guarana, If I plant guarana, se eu plantar guaraná, I don't want oranges in South Africa. então eu não quero laranjas na África do Sul. It's the wrong fruit. É a fruta errada. The seed that is sown must produce the fruit that is encoded in its DNA. Então a semente que é plantada, ela tem que produzir um fruto que é codificado no DNA dela, relacionado, tá? Otherwise, all the effort in watering and tending to that seed Então, de outra forma, todo o trabalho realizado em cima daquela semente is lost. vai ser perdido. It might be a beautiful plant or tree, Ela pode ser uma fruta linda, uma planta linda, but it has the wrong fruit. mas tem o fruto errado. It's pretty much the way God calls Gideon, Assim é também quando Deus chama Gideão, because God had desired a specific outcome, not just for Gideon, but for the entire nation of Israel. Então Deus ele estabeleceu uma vitória, um resultado específico para Gideão e Israel. And in one statement, when the angel addresses Gideon, Então, nessa única frase, quando o anjo se relaciona, ele se dirige a Gideão, God sums up the current state and future state of both Gideon and the nation of Israel. Então Deus ele está profetizando do estado presente e final da situação de Gideão e da nação de Israel. He says, "Do not fear, you mighty man of valor." Ele disse: não teme, ó poderoso homem de valor. And as you heard yesterday, this is the school of the mighty men of valor. Então, como vocês ouviram antes, essa é a escola do homem poderoso de valor. Amen. Amém? Are you a mighty man of valor? Vocês são homens de valores, poderosos? Or mighty person of valor? Ou você é uma pessoa poderosa de valor? Amen. Amém? You don't sound excited. Vocês não parecem animados. Have I put you off to sleep already? Vocês já dormiram? Okay, if you want to sleep, you can go home. Tudo bem, se você quiser dormir, você pode ir para casa. But if you want to listen, you can stay. Mas se você quiser ouvir, você pode ficar. And Amém? if you don't want to listen, you can just switch off your connection on the internet. It's And fine. if you don't... If you don't want to listen, you can just switch off your se connection. você não quiser ouvir, você pode ir lá e começar a conectar a sua internet e ir para fora. So here, in the mix of Gideon and what Paul is addressing in Corinthians, there's the issue of drunkenness. Então, o que está acontecendo aqui, tanto no meio de Gideão quanto no meio do povo de Coríntios, é uma incidência de pessoas bêbadas. A person that is drunk Uma pessoa que é bêbada, sees two figures instead of one. Sees two figures instead of one. Two a people pessoa que está bêbada, ela é duas pessoas ao mesmo tempo. So they don't have Tá? singleness of vision. Então não há unicidade de visão. They also have slurred speech. Então eles também falam lentamente. Their walk is not straight. O caminhar deles não é direito. They keep falling and getting up, falling and getting Eles ficam levantando e caindo. Cai e levanta, cai e up. You levanta. cannot follow that kind of person. Você não pode seguir esse tipo de So pessoa. there's a loss of leadership, a loss of headship. Porque há uma perda de liderança, uma perda de guiar. Everything about a drunk person shows us a lack of discipline and a lack of restraint. Tudo o que você vê numa pessoa que está bêbada é uma falta de disciplina e uma falta de respeito. And this is a lack of discipline and restraint from worldly things. Então é uma falta de disciplina e uma falta de controle para coisas do mundo.
Now, when we come into the para house, as coisas do mundo. when we come into the house of God, Quando a gente chega na casa de Deus, and I don't mean the building, e eu não quero dizer o I prédio, mean the assembly of the saints. eu quero dizer a Assembleia dos Santos. There is a particular behavior, Há um comportamento particular, way of thinking, um modo de pensar, way of speaking um modo de falar that God demands from us. que Deus exige de nós. Now, that demand is not just for when we gather, Agora, essa exigência não é como quando a gente se junta, but for wherever we go as believers. mas para onde quer que nós estejamos, onde quer que nós irmos como cristão. Amen. Amém? Because we need to respect each other. Pois a gente tem que respeitar um ao outro. And it's sad that we have to talk about respect in the house of God. E isso é muito triste, que a gente tem que falar de respeito. A gente tem que falar de respeito na casa de Deus. Because if I'm filled with the Holy Spirit, Porque se eu estou cheio do Espírito Santo, or if I'm born again, ou se eu sou nascido de novo, then my inner man or my nature então o meu homem interior e a minha maturidade automatically calls me to esteem my brother higher than myself. automaticamente me chama a estimar o meu irmão mais alto do que eu, a ser maior do que eu, considerar ele maior que eu. Okay, my son is here, so I can talk about him. I don't want to talk about your children. Meu filho está aqui, eu quero falar a respeito dele, não sobre a respeito dos seus filhos. This young man achieves great things. Esse homem jovem, ele conquista várias coisas, And grandes coisas. people will look at him and think, wow, I want to be like that. As pessoas olham para ele e falam, uau, eu quero ser assim. But nobody is prepared to go through the training that he was given. Mas poucas pessoas estão preparadas para ir no treino que ele passou. Because if you can't catch a cricket ball, this father will throw stones till you catch them without dropping them. Se você não consegue lidar com uma bola de cricket, não tem é tipo um beisebol diferente. Se você não consegue lidar com ela lançada, as pessoas vão até jogar pedra para você lidar com ela. Very cruel father, hey. Very cruel father. É um pai muito cruel. Tá? Você vai ter que lidar com pedras lançadas a você. But what you don't know is that a year later he was chosen to play for a province while he was still a teenager. Mas mais tarde ele foi convidado para um time, a teenager. Yeah, cool. Ele foi convidado para outro estado para jogar. You cannot achieve greatness. You cannot live out through maximized potential. Você não pode alcançar a graça e viver um potencial maximizado. You cannot go beyond the measure Você não pode ir além da medida without the proper training. sem o treinamento próprio. And this is what every father of every house is given a mandate to train his sons. E isso é por causa disso que cada pai ele é feito para treinar os seus filhos. Our graces might differ, As nossas graças podem ser diferentes, talvez. but the word of God remains the same. Mas a palavra de Deus permanece a It mesma. doesn't change. Não muda. If you think I'm cruel, Você pode pensar que eu sou cruel. think of the God you think that loves you. Pensa no Deus que ama você. He killed his only son. Ele matou o seu único filho. What do you think he will do to you? O que você acha que ele vai fazer com vocês? That statement alone should make all of you run out of this room. É só essa coisa que eu falei, você tinha que fazer vocês sair correndo. But you see, Jesus says, Mas você vê, Jesus disse, if we who are evil men know how to give good gifts to our children, se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagine then how much more God wants to give to you. imagina então quanto mais Deus quer dar para vocês. Amen? Amém? Amen. Amém. So the issue of Gideon now, Então, a problema agora com Gideão, just to give you some stats before I get into the test. só dá algumas características antes de eu entrar pro teste aqui. Gideon is the 5th judge of Israel. Me dá o 5º julgamento de Israel. So you know 5 is the number of grace. So we know. 5 is the number of grace. Então a gente sabe que 5 é o número de graça. There were also 11 tests
that Gideon had to go through. Então, Gideão também teve que passar por 11 testes. 11 then is the number for judgment. 11 agora é o número do julgamento. And this is the book of Judges. E isso está no livro de Juízes. God is judging Israel because of its disobedience. Jesus está julgando Israel por causa da sua He's desobediência. also judging the enemies of Israel for going against Israel. Então, ele também está julgando os inimigos de Israel por ir contra Israel. At the same time, God mandated them to go against Israel. Ao mesmo tempo, Deus manda ele para ir contra Israel, esses inimigos que ele jogou contra Israel. The father of every house is given one delinquent son O pai de cada casa, pelo menos, tem um filho delinquente, to test and try the patience of the father. para testar a paciência, provar a paciência do pai. You must pray that you are not that son. Vocês têm que orar para que você não seja esse filho. Don't be a Judas. Não seja um Judas. Be a John. Seja John. John. Seja um João. Yeah, not a dear John, Não um querido João, but a John who rests his head on the bosom of his father. mas aquele João que descansa a sua cabeça no ombro do pai, no peito do pai. Amen. Amém? Okay, so in Judges chapter 2 verse 10, Em Juízes capítulo 2, versículo 10, it says when all the generation had been gathered to their fathers, ele diz que quando todas as gerações se ajuntaram aos seus pais, another generation arose after them uma outra geração se levantou depois who deles, did not know the Lord nor the work which he had done for Israel. que não conhecia o Senhor e nem conhecia o trabalho que ele fez para Israel. The problem with this statement in chapter 2 of Judges O problema nessa frase do capítulo 2 de Juízes, is that it refers to a lack of the father-son wineskin, ele está falando da falta do odre de pais e filhos, which also means there was no transgenerational building. que também significa que não há um prédio transgeneracional, tá? Que vai de uma geração para outra. Because just like in the dialogue session, we were looking to reconcile two generations. Porque, assim, a gente falou aqui que não dá para reconciliar duas gerações, One generation who had seen and who had experienced God in a particular way. one One generation seen God, Yeah, see and experience. uma geração ela viu Deus e experimentou o poder de Deus. And another generation who had not seen anything but has heard. Mas uma outra geração que não viu nada, mas ouviu somente. And now we need to reconcile these two. E agora a gente tem que reconciliar essas duas. The problem lies with not telling the stories to the next generation. O problema está em não contar as histórias para a próxima geração. So when God calls Gideon, Então, quando Deus chama Gideão, we understand later on that Gideon did hear. a gente vai entender mais tarde o que Gideão fez aqui. He did hear the stories from the previous generation. Então ele fez aqui, ele realizou as histórias, ele contou as histórias da geração passada. But he was hiding in the winepress, threshing the wheat. Ele estava escondido num tanque de prensar uva, mas ele estava o quê? Malhando o trigo. So he had a loss of memory of what had transpired before. Então ele teve uma perda de memória do que aquilo fazia antes. And from not hearing the voice of his father, his ears has gone deaf to the word of the Lord. Por não ouvir as histórias dos pais dele, dos antepassados, ele ficou surdo para o que Deus está falando. So now when God speaks to him, Então quando Deus fala para ele, he's not certain if it is God. ele não está certo se ele é Deus. We have to make sure that the next generation knows the voice of the Lord. A gente tem que ter certeza de estar certo de que a próxima geração vai conhecer a voz de Deus. The discussions we have with our children mustn't just be when we gather here in the house of the Lord. A discussão com nossos filhos não deve ser só aqui quando a gente se ajunta na casa do Senhor. It must be an everyday occurrence in your panel houses. Deve ser uma coisa que acontece frequentemente em cada casa aqui. There has to be a clarity of the message to the next generation
of what is transpiring in this season. A gente tem que ter uma transferência clara para a próxima geração do que é a respeito dessa doutrina, nessa estação. So that when they hear the voice of the Lord, Para que quando eles ouvirem a voz do Senhor, they are able to say like Samuel, eles serão capazes de falar igual Samuel. speak, Lord, your servant hears you. Fala, Senhor, o seu servo ouve. They mustn't put out a fleece. Eles não têm que... demonstra por- Fleece. Fleece. Yes, the blanket. Ah, sim. Ele não tem que ficar tipo com uma página em branco And test the Lord. e ficar testando o Senhor. Because that's a lack of faith. Porque isso é falta de fé. We need to have faith for this generation and the next. Então a gente tem que ter fé para essa geração e para a próxima geração. And it mustn't only be transmitted in word. E isso não deve ser só transmitida em palavras. It must be transmitted in how we handle the tribulations, the trials, the tests that we ourselves go through. Isso tem que ser passado através deles olhando a gente passar pelas tribulações, pelas provas, pelos testes que a gente passa, que a gente enfrenta. And we must take them through the trials with us. E a gente tem que levar eles para a prova, para a tribulação com a gente. Not for the pain, Não pela dor, but for them to see the hand of God mas para que eles possam ver a mão de Deus. and learn to trust Him in all things. E aprender a confiar nele em todas as coisas. Now, Gideon does something that is really radical in his time, Então, Gideão faz algo que é muito radical no seu tempo. because he displays the authority of a present day believer. Porque ele é uma figura, uma imagem We are given- da imagem do poder do cristão hoje. We are given authority to prove all things and to hold fast to that which is good. Então a gente tem que provar e ver o que é bom. A gente tem que provar todas as coisas para ver o que é bom. And Gideon did this with a good word from the Lord. E Gideão fez isso com uma palavra boa do Senhor. Ele testou a palavra boa. He didn't do it with a bad word. Ele não testou se a profecia era boa por uma palavra ruim. He wasn't testing an evil spirit. Ele não estava testando o espírito maligno. He was testing the word from the Lord. Ele estava testando a palavra do Senhor. So Gideon tested hearing the good news. Então o Gideão testou se era verdade a boa nova, a boa notícia. There's a Gideon company in the New Testament in the book of There Acts. is A Gideon company Há uma companhia de Gideão no Novo Testamento, in the book of Acts. no livro de Atos. They are called the Bereans. Eles são chamados bereanos. Acts says that they were more fair-minded than those in Thessalonica. Atos diz que eles eram mais elevados de mente do que aqueles de Tessalônica. Eles eram mais inteligentes. In that they received the word with readiness. Porque eles recebiam a palavra And they searched the scriptures daily e eles procuravam pelas escrituras diariamente to find out whether the things were so. para achar se aquilo, que as coisas que eles ouviram era daquele jeito mesmo. So when we come into the house of the Lord, Então, quando a gente chega na casa do Senhor, we are not coming in with a drunk mindset. a gente não vem com uma mentalidade de bêbado. We are coming in having clarity of vision and purpose. Nós viemos para ter claridade de propósito e visão. We are not coming in for our own desires. Nós não viemos pelos nossos próprios desejos. We are coming in to please God, Nós estamos entrando para agradar a not Deus, to please ourselves. não para nos agradar. Now, already there is a restriction on our behavior. Então já tem uma restrição no nosso comportamento. Because if you are born again, Porque se você é nascido de novo, the world has told you that you have a choice. o mundo te disse que você tem uma escolha. But once you're born again, you actually don't have a choice. Mas na verdade, quando você nasce de novo, você não tem mais escolha. You can no longer choose whether I want to do something wrong or I want to do something right. Agora você não vai escolher se eu devo fazer uma coisa boa ou uma coisa ruim. Because the nature that is in you Porque a natureza que agora está em você has already determined já determinou that you now need to choose between right Que and agora- what is righteous. que agora você tem que escolher o que é correto e o que é justo. Amen. Justo. Amém?
Okay, you're understanding me. Vocês estão me entendendo? I talk like an engineer because I'm a little all Eu over the falo place. igual um engenheiro, tá? Yeah, all the nuts and bolts are lying around and all the pipes are there, but I have in my mind exactly what I'm building. Eu vejo todos aquela construção, aquele balde, as coisas assim, mas eu tenho na minha cabeça o resultado final do que eu estou construindo. Don't worry, it'll come together in the end. Não se, por favor, a gente vai, todo mundo vai entender essa mensagem no final. It won't fall apart. Eu não vou cair, eu não vou. Tá? You see, you mustn't be like the Samaritan woman that had 6 husbands. Então essa mulher samaritana tinha 6 maridos. The reason salvation came to her was because she met the 7th husband. A razão pela qual a salvação chegou é porque ela encontrou o 7º esposo. The 7th, okay, now I don't mean go and get 6 husbands, okay? But the Eu não- 7th man that she met Eu não quis dizer nem os maridos, mas o 7º homem que ela conheceu was a man that brought rest to her tumultuous life. foi um homem que trouxe descanso para a vida dela, para o resto da vida dela. Because he didn't bring peace, he is peace. Ele não veio trazer paz, ele é a paz. This is why it's so difficult for us sometimes to talk about this apostolic message, because most people are talking about truth as an ideal or philosophy, and we understand truth to be a person. Essa é a dificuldade que muitos de nós estamos pregando no apostólico tem, porque a verdade, ela não é uma filosofia, mas a verdade é uma pessoa. We need to hold on to truth. We need to hold on to A truth gente tem que permanecer na verdade and shift the way we think, speak and act e mudar na maneira que nós pensamos, olhamos e agimos to align with what e God falamos, is demanding from us. para alinhar o que Deus tem exigido de nós. God is demanding Deus está exigindo that we allow him to try us. para que a gente permita que Ele nos teste, nos teste, To test us. nos teste. To test us. See, he doesn't need our permission once we belong to him. Ele não precisa de permissão uma vez que a gente já pertence a Ele. And he sends his tool maker Então Ele nos envia Ele é o nosso Criador. to try us and test us. Permita que o seu verdadeiro Criador nos teste, nos coloque à prova. If we are not listening to the gentle voice of the Holy Spirit. Se a gente não estiver ouvindo a gentil voz do Espírito Santo. You see, God will either lead you and guide you by the Holy Spirit, É um Deus que Ele vai te guiar pelo Espírito Santo, or he'll allow his tool maker to come and try you, test you and sift you like wheat. ou Ele vai vir testar você igual o trigo. Ele vai moldar você e trabalhar você como se fosse um trigo. I think it's our own fault sometimes that we have to get tested in such a severe manner. It's our own fault. Eu acho que é a nossa própria culpa quando a gente é testado dessa forma. Because any loving father will give you the opportunity to obey his command. Porque eu sei que todo pai amoroso, ele vai te dar a oportunidade de você obedecer aos mandamentos dele. And the relentless love of God pursues us. The relentless E o amor de Deus muito além, né? Ele é improvável, né? pursues us to save us from the testing. Ele vai provar a gente para nos salvar. Primeiro, ele vai comandar um comando simples para você obedecer, mas se você não obedecer, ele vai te botar num teste. This is why Jesus says when he teaches his disciples to pray, Foi isso que Jesus disse quando ele falou para os discípulos dele orar and save us from a time of trial. para nos livre de tentação, do tempo de tentação. See, this is not God saving us. Você vê que não é Deus salvando a This gente. is actually us saving ourselves. Isso é, na verdade, nós nos salvando. Save yourself the trouble Salve-se a si próprio da tribulação and submit to the word of God. e se submeta à palavra do Senhor. Follow the leading of the Holy Spirit Siga o que o Espírito Santo está te guiando, so that you can avoid the pitfalls para que você possa evitar os poços que você onde possa cair, that most of us find ourselves in. que muitos de nós às vezes nos encontramos.
But now, the test of Gideon is a very different kind of test. Mas agora, o teste de Gideão é um teste muito diferente. When God calls a man, Quando Deus chama um homem, He requires that man to be of a particular material. Ele exige que esse homem seja um material particular. And if he's not, E se ele não for, then God has to make him into that material então Deus vai tornar ele esse material that He requires. que ele exige. And we look at Gideon as a man who has been called as a mighty man of valor. Então a gente pega Gideão, que foi chamado um homem poderoso de valor. And when God sees him victoriously at the end of his time of testing. Então Jesus, quando ele convence ele vê ele já como se fosse no final, um homem poderoso de valor. But Gideon is not aware of that. Mas o Gideão, ele não está consciente disso, ciente disso. He has to come to the place where he understands what God requires. Quando ele chegou ao entendimento de entender o que Deus exige, And the first test for Gideon então o primeiro teste para Gideão is the one where, as the set man of his house, é aquele que o homem estabelecido da sua casa, he has to overcome his own family. ele tem que vencer a sua própria família. Every set man Cada homem in estabelecido the New Testament no Novo given a Testamento list of qualities that he should possess. tem dado uma lista de qualidades que ele tem que possuir. You can go and read this in Timothy and in Titus. Você pode ler isso em Timóteo, o livro de Timóteo e o livro de Tito. And the one I'm talking about is where a man must have his house in order. E a qualidade que eu estou falando é que um homem tem que ter a sua casa em He ordem. must have his children under his subjection. Ele tem que ter seus filhos debaixo da submissão dele. This means before I can even address Isso significa que antes que eu possa classificar, the assembly of the saints, comparecer à Assembleia dos Santos, I must have stood before my family eu tenho que permanecer diante da minha família and told them this is what the Lord requires of us. e dizer para eles, isso é o que o Senhor exige de nós. And then speak into the life of each one, E falar na vida de cada um, telling them how they will live dizendo para eles como eles devem viver in the presence of the Lord. na presença do Senhor. So that when I present myself, when the set man presents himself before the assembly, Então, quando um homem estabelecido se apresenta diante da Assembleia, his entire family looks just like him. a família dele inteira parece exatamente como ele. And by look, I don't mean bald and short. Bold and short. Yes, bald and short. Sim. Porque aparência eu não quero dizer careca e baixinho, tá? I mean having the same nature, Eu quero dizer ter a mesma natureza, having the same quality, ter a mesma qualidade, having the same understanding ter o mesmo entendimento of the mission that lies before us. da missão que permanece diante de nós. My house is a very peaceful house. A minha casa é uma casa muito pacífica. The early years were not so peaceful. Os primeiros anos não foi tão But pacífico. once my kid reaches the age of 7, Mas quando meu filho ele atingiu a idade de 7 anos, the noise in the quarry is over. the noise in the In the quarry. o barulho e a agitação acabou. Because the building blocks have been shaped. Porque the building blocks have been shaped. Shaped. Cut. Então é porque as pedras agora foi formada já a pedra. That means they've been disciplined Isso significa que ele já foi disciplinado to fall in line with where I'm going. para estar em linha aonde quer que eu vá. No one's going to be left behind. Ninguém será deixado para trás. No one's going to be lagging behind. Ninguém tem que ficar atrasado, andando atrasado. No one's going to say I'm tired, I can't continue. Ninguém vai dizer, eu estou cansado, eu não posso continuar. Because my strength for them will be enough. Porque a minha força para eles será suficiente. Isn't that what God says to us? Isso não é o que Deus fala para nós? Come, I'm calling you to a particular mission. Vamos lá, Ele chamou você para uma missão particular. The mission is to shape the body A missão é de sacudir o corpo, é de the way formar I, o Father corpo, God desires it. de formar o corpo da maneira que Deus fez o design. And then He gives us specific instructions E Ele deu instruções específicas so that we can follow them implicitly. para que a gente possa seguir essa instrução
bem corretamente. You know, I just want to take sidetrack just for 2 minutes. Eu quero separar algumas coisas para alguns momentos. Falar algumas coisas. Recently, I paced the parking lot for 2 hours waiting for someone. Recentemente eu fiquei no estacionamento por 2 horas esperando alguém. And so I gave myself this test about boundaries. E eu nesse estacionamento. Boundaries, yeah, test. You went to the Parking lot. parking lot and you were. No. Okay, so I was standing in the parking lot. Então eu fiquei no lugar do And I was estacionamento walking up and down praying. e eu estava indo orando, andando, orando. So I decided as I was praying, I'm not going to walk over certain lines. Então eu decidi que enquanto eu estava orando, eu não ia ultrapassar algumas linhas, ia ter um limite de linha. And for a long time, I wouldn't cross those lines. E por um longo tempo, eu não ultrapassei esses limites, essas linhas. And I said to myself, well, this is God giving me a boundary that I need to operate in. E eu disse para mim mesmo, isso é como os limites que Deus me deu para operar dentro dele. It's not a prophetic picture, it's just a test that I gave myself. Não é nenhuma figura profética, mas foi um teste que eu fiz para mim mesmo. And so as I was praying and walking, Então, enquanto eu estava orando e andando, so understand now I'm doing a good thing, I'm praying, right? I'm doing a good thing. Então eu entendi que eu estava fazendo uma boa coisa. I'm praying. Eu estou Praying in orando. tongues, I'm lifting my hands Eu estou up. orando em línguas, levantando minha mão para I'm cima singing, e cantando prophesying. e profetizando. I'm pondering on the word of God. Tipo pensando, meditando na palavra de Deus. 2 hours is a long time. 2 horas por 2 horas é um tempo muito But I realized every longo. now and then that Mas- in doing a good thing, I had crossed the line. Mas agora, de vez em quando eu estou fazendo uma boa coisa, de vez em quando eu passo do limite. And I saw how easy it is to break the word of the Lord that He had given to me, the instruction of the Lord, or to fail in that instruction. E eu vejo quão fácil é de ultrapassar, de falhar na instrução que Deus me deu. And I guess I can say, well, I was doing a good thing, Lord. E eu acho que eu posso dizer, bom, Senhor, eu estava fazendo uma coisa boa. I'm doing your work. Eu that estou you called fazendo me o seu to. trabalho. But in so doing, I crossed the boundary. Mas em fazer esse bom trabalho, eu passei dos limites. And I think Gideon's response in terms of testing whether this is God speaking to him Então a reação de Gideão, quando Was- Deus estava falando com was to ele, make sure that he was clear on the instruction he's given. foi ter certeza, a certeza clara da instrução que Deus estava dando para ele. And also, if Gideon's anything like me, E Gideão não é nada diferente de mim. he hates losing, Ele odeia perder. wants to win. Ele quer ganhar. I don't care what trouble I get along the way. Não importa qual trabalho que eu encontro, qual tribulação eu encontro no caminho. As long as I'm assured of victory in the end. Desde que eu esteja certo de que no final vai ter a vitória. And this is the life that Gideon was called to. E esse é a vida que Gideão foi chamado para ter. And so Gideon's fear was first to overcome his own family. Então, o medo de Gideão era de vencer a sua própria família. I'm not going to get through all the tests, Eu não vou falar de todos os testes, but once he overcame his own family, mas uma vez que ele venceu a família dele toda, and for many of us this would mean different things. e para muitos de nós isso vai significar coisas diferentes. It might mean I have to walk away from some traditions that my family has. Talvez isso signifique que eu tenha que me afastar de algumas tradições que minha família tem. It might even mean sometimes that I have to get up and do something because the family I come from, everyone is just sitting around not doing anything. Então, talvez eu tenha que ir para longe quando eles estão sentados e não fazendo nada. It could mean anything, Isso pode significar qualquer coisa, but we need to align ourselves with the instruction of the Lord in this season. mas a gente tem que, nessa estação, se alinhar com as instruções do Senhor. Immediately after Gideon overcomes the family, Imediatamente, quando Gideão conquistou, venceu sua he família, blows the trumpet, ele assoprou a trombeta and all those who opposed him e todos aqueles que o opunham got behind him. e foi atrás dele. Why do you think this was so? Por que você acha que foi assim? Because
those who opposed him was able to see a united family. Porque aqueles que se opunham a ele foram capazes de ver uma família unida. You see, a lot of times people will resist us Vocês veem que muitas vezes muitas pessoas vão nos resistir because they do not see the order of the Lord in our lives. porque eles não veem a ordem do Senhor nas nossas vidas. They do not see the promise of God for unity. Eles não veem a promessa de Deus por unidade. And so, if we want to take the city, Então, se a gente quiser tomar essa cidade, if we want to win the battle against evil in our state, se a gente quiser vencer a batalha contra o mal no nosso estado, then we need to be able to communicate with our brothers então a gente tem que ser capaz de nos comunicar com nossos who irmãos might have a difference of opinion que talvez tenham uma diferença de opinião concerning the word of the Lord. a respeito da palavra do Senhor. But we must go in not having opinions. Mas a gente tem que ir e não ter opiniões. We must go in having a clear understanding of God's Nós instructions. temos que ir e ter um claro entendimento do comando de Deus. The water that we drink must be clear, crystal clear. A palavra que a gente bebe deve ser clara como cristal. It mustn't be muddied. Não Muddy, dirty. isso não deve ser enlamaçada, suja. It mustn't be like the waters of Jericho, Não deve ser como as águas de Jericó. because one greater than Elijah will come Porque um maior que Elias vai vir to heal the waters. para curar as águas. You see, you have one greater than Elijah in your midst. Então vocês veem que vocês têm alguém no meio de vocês que é maior que Elias. These are all the fathers that God has given us Estes são todos os pais que Deus tem nos dado to bring order in the local house, para trazer ordem na casa local. so that when we build the temple, Para quando a gente for no templo, others will see the order in the family. outros vão ver a ordem na família. And then they are attracted E assim então eles vão ser atraídos to the order of the Lord. pela ordem do Senhor. And the word of the Lord will go out quite easily and freely. Então a palavra do Senhor vai sair e fluir facilmente e livremente. This is where the whole spirit of Ehud Esse é onde o espírito de Acabe is seen. is Is seen. é visto. You see, we always only think of the big picture. Você vê que a gente só olha para o quadro completo, a gente só vê o quadro completo. But there is a piece of the puzzle to that picture. Mas tem uma peça que falta. Every person. Puzzle. Eu sei que é puzzle, esqueci isso em português, mas tudo bem. Yes. Okay. Quebra-cabeça, isso. Okay, Yes, where are yes, we? okay. Okay. All right. You're not saying other stuff, eh? Não, quebra-cabeça, puzzle. Yeah. Okay. Good. He's watching me. Okay. So it starts like this. So it's very practical. Então começa assim, é muito prático. So every person, every individual Então cada pessoa, cada indivíduo makes a decision faz uma decisão to live their life de viver a vida deles based on what they hear God saying through the word that is dispensed through the set man. baseado através da palavra que Deus libera através do homem estabelecido. And then that spreads to every family E isso é a respeito de cada família that makes the very same decision. que faz as mesmas decisões. And then that family appears before the set man as one person. E essa família se apresenta diante do homem estabelecido como se fosse uma pessoa. There might be 3 or 4 individuals in the family, Pode ter 3 ou 4 indivíduos dentro de uma família, but because of their oneness, mas por causa da they unicidade, appear as one person. eles se parecem como se fosse uma só pessoa. And so, as much as there are many individuals E assim como tem muitos indivíduos in the local house, na casa local, the set man appears as one individual. That is, all of us now appears one individual in this local house. então todos nós, o homem estabelecido, junto conosco, a gente se parece com um indivíduo só na igreja local. I'm explaining this on a very practical level. Eu vou explicar isso de uma maneira muito prática. And that's how we become one loaf in the local house. E é assim que a gente se torna um pão na igreja local. Because we all appear as the same person Porque todos nós parecemos como se fosse uma só pessoa in Jesus Christ. em Jesus Cristo. And that is how this local house
then presents itself to the community E assim como essa casa local vai se apresentar para a comunidade, as one people, como se fosse uma pessoa, United. um povo unido, not divided, não dividido, not filled with strife. não cheio de Not- luta, contenda. Not each one telling the set man how to run the church. Não cada um dizendo para o homem estabelecido como governar a igreja. As a matter of fact, when Gideon blew the trumpet, É pelo fato de mérito aqui, quando o And- Gideão and- assoprou a trombeta and all those who opposed him got behind him, e todos os que antes se opunham a ele ficaram atrás dele, this shows the kind of support the set man must be given in the local house. isso demonstra o tipo de suporte que um homem estabelecido deve dar na casa dele. And each of Pastor Roy's sons that are present here tonight E cada um dos filhos do apóstolo Roy presentes aqui hoje à noite must blow the trumpet so that all those who oppose them must get behind them and agree. tem que soprar suas trombetas para que todos os que se opõem a vocês possam se juntar a vocês. Otherwise, we can all pack our stuff and go home. De outra forma, a gente tem que, se a gente fizer de outra forma, a gente pode empacotar nossas coisas e ir para casa. We are not going to achieve anything. Nós não vamos conquistar nada. We'll just come here, have a good time, Nós só vamos vir aqui e ter um bom tempo, sing with very beautiful Brazilian voices, cantar com muitas lindas vozes brasileiras, playing wonderful music, tocar música maravilhosa, entertaining ourselves, nos entreter and going home feeling like we achieved something. e ir para casa como se a gente tivesse alcançado algo. My son runs he leads the music team. O meu filho, ele lidera o grupo de música. But there was a time I told him, okay, all of you sit down Mas teve um momento que eu falei para eles, todos vocês sentem-se. and we're not going to sing anymore. Nós não não vamos cantar. So he's just telling me now, it was 5 months. E ele está falando, foi há 5 meses atrás. I thought I'd let them sit for a few weeks. Yeah, for 5 months. They sat down Perdão, for 5 months. por 5 meses seguidos, So- eles ficaram só sentados, não cantaram nada. Being here, I don't think you can imagine not singing when you come to Estando church. aqui, eu não sei se vocês conseguem imaginar isso, não cantando na igreja. But you see, the word of God must take preeminence in the house of God. Mas vocês veem que a palavra de Deus tem que ter a principal importância na casa do Senhor. Singing will make you feel good here, Cantar vai se fazer se sentir bem, but it's not going to change the way you live. mas não vai mudar, transformar a forma da qual você vive. It's the word of God. É a palavra do Senhor. This is why the water we drink, Isso é porque a água que a gente bebe, we must be careful where we are drinking that water from. a gente tem que se- Or where that water comes from. a gente tem que ter cuidado da água que a gente está bebendo, de onde ela está vindo. Because you can come here and get very nice water. Porque se você vir aqui e você ter uma água muito boa, It's very refreshing. é muito refrescante. It energizes you. Isso te energiza, dá Water even energia. makes you lose calories. A água faz com que você perca calorias. But you see now, Mas você vê agora, you can't go elsewhere and drink the water from another watering hole. você não pode ir em outro lugar e beber de outra fonte, Because there are impurities in that water. porque há impurezas naquela It's água going to make you sick. e vai te tornar doente. You might not feel it immediately, Você talvez não sinta imediatamente, but with time, mas com o tempo, you will see how you have slowed down the pace. você vai ver quanto você, Of na sua caminhada, você ficou mais lento. You see, if the set man's the leader, Então, você vê, se o homem estabelecido é o líder, then our commitment is to follow. então o nosso comprometimento é segui-lo. Our commitment is not to take his hand and lead him. E o nosso compromisso não é pegar a mão dele e liderar ele. And sometimes, E às vezes, and I think it happens in every church, e eu acho que isso acontece em todas as there's igrejas, always someone who knows better. e tem sempre alguém que sabe melhor. They did not hear the Lord. Eles não ouvem o Senhor. What they heard was the voice of the set man that sounds like the Lord. E o que eles ouviram foi a voz do homem estabelecido que soa como o Senhor. And so they thought God was speaking directly to them. E eles acharam que Deus estava falando diretamente com eles. I like what Doc says. He says, anything with two heads is Eu- a monster. Eu amo o que o Dr. Govender fala, que tudo que com duas cabeças é um monstro. In this local house, I understand that Pastor Nilo is the head of this house. E nessa casa local, eu entendo que o pastor Nilo é o cabeça dessa casa.
Now that means from the very beginning, I'm being very practical. Então, isso significa que, desde o começo, eu tenho sido muito prático, muito claro. That means Gabriel, Shelley, Eve. and Evie submit to their father. Isso significa que Gabriel, Shelley e Eve se submetam a seu pai. This means they hold his hands up. Isso significa que eles levantam a mão deles para cima. Because I can see he's Segura. getting old. Porque agora que ele está ficando mais velho, And he's going to need someone to hold his hands up. ele vai precisar de que alguém segure a mão dele, Because permaneça. he can't hold his hands up on his own all the time. Ele não pode ficar com a mão para cima o tempo todo por si próprio. So this has to start in the house. Então isso Has to start in this house. e isso tem que começar nessa casa. And everyone else that is part of this house must hold up his hand. E todos os outros que estão nessa casa têm que segurar a mão dele para cima. Because if he fails, you all fail. Porque se ele falhar, todos vocês falham. I am not saying that he's going to fail. Eu não estou dizendo que ele vai falhar. I'm saying you can make him fail. Eu estou dizendo que vocês podem fazer ele It's falhar. very easy. I'll show you how to make É him muito fail. fácil. Eu te mostro vocês como. Just don't listen to him. Só não ouve a ele. No one follow him. Ninguém segue a ele. You all do your own thing. Todos vocês vão fazer o que vocês quiserem. Come here and while he's talking, talk to someone else. Vem aqui. Enquanto ele está falando, fale com outra pessoa. And when he says, okay, stop the music, just go on playing. E se quando ele fala ok, para a música e vai para lá, para And when he fora. says, this is what the word of the Lord is, disagree with him. Então, quando ele falar, isso é o que o Senhor diz, você só discorda dele. Tell him, no, Pastor Roy didn't say that. E você diz pro Nilo, o pastor Roy não disse Tell him, isso. no, Dr. S.Y. didn't say that. E você fala, o Dr. S.Y. Govenda não disse isso. And then we will all fail. E todo ele vai falhar. Something about the loaf test A respeito that intrigues me. a respeito do teste do pão que me intrigou, When it comes to the table of the Lord, quando concernente à mesa do Senhor, is that we are all equal. que todos nós somos iguais. We are all one. Todos nós somos um. And in your personal life, if you sin, E se na sua vida pessoal você pecar, do you know that I'm also affected? você sabe que eu também fico afetado? Even if I don't know that you've sinned. Mesmo que eu não saiba que você Because we are pecou, one body. porque nós somos um corpo. And if all of us are a cell in that body, E se todos nós somos uma célula dentro desse corpo, and if I'm that sinful cell, e se eu sou aquela célula that pecaminosa, cancerous cell, a célula cancerígena, my sin affects the whole body. vai afetar o resto do corpo, o corpo inteiro. This is what oneness means. Isso que unicidade significa. This is why when I act or when I behave, I need to understand how it affects everyone else. Isso significa que como eu ajo e como eu me comporto, isso vai afetar todo mundo. Because if I am a clay pot Porque se eu sou um vaso de barro, uma panela de barro, and my oil lamp is not lit, e o meu óleo, ele não está suficiente, when we come in brokenness together, quando a gente vier em quebrantamento juntos, and maybe because my light is not lit, I refuse to break myself. My light, the oil in my lamp is not lit. E porque se a minha luz que está dentro dessa lâmpada não ter a ignição, ela não for acesa, Yeah, no, okay, I used the wrong word, break. So because my light is not lit, I refuse to humble myself. então porque o modo é que se a minha luz não estiver ignida, como se fala, ignição, se ela não estiver My acesa, pride affects everyone else. o meu orgulho vai afetar todo mundo. Because instead of allowing myself to be broken by the Spirit of God and the set man, Porque ao invés de me permitir ser quebrado pelo homem estabelecido e por Deus, I rob everyone of the perfume that comes from my crush. eu arruino todo mundo, perfume que todo mundo. You see the 300 men that joined Gideon. 300 means faithfulness. Vocês veem que os 300 que se juntou a Gideão, 300 significa fidelidade. We have to move away from thinking that we need to be
loved and liked by everyone. Nós temos que nos mover da necessidade de ser amado e gostado por todo mundo. As much as we are trying to work with everyone. Assim a gente tem que gostar de trabalhar com todo mundo. We also need to understand we don't need to love everyone. A gente tem que entender que a gente não precisa amar todo mundo. Because if you are not for the Lord, Porque se você não é pelo Senhor, then I cannot be for you. então eu não posso ser por você. See, we waste our effort. Nós perdemos o nosso efeito. We waste our time. Nós perdemos o nosso tempo. I'm not saying don't go after. Eu não estou dizendo vá I'm atrás. saying be a wise master builder. Eu estou dizendo seja um construtor sábio, um mestre construtor. Because when the set man says, this is how we are going to respond. Porque quando o homem estabelecido diz, é assim que a gente vai agir. I'm closing with this. When the set man says, this is how we are going to respond to this situation. Quando o homem estabelecido fala, é assim que a gente vai reagir nessa situação. This is what we are going to do. Isso é o que nós vamos fazer. Everyone must agree. Todo mundo tem que obedecer. Amen. Amém? So if he says, okay, Então se ele disser ok, this is how I want us to handle this matter. é assim que eu quero que a gente lider com esse assunto. There mustn't be someone else who says, Não tem que ver alguém dizendo, não. what's that? Não. Right? We must come together Nós temos que nos ajuntar. because we are faithful saints, aren't Porque we? nós somos fiéis, não somos? Anyone here that's not faithful? Tem alguém aqui que não é fiel? Lift up your hand. Levante a mão quem não é fiel. If Quem you're não not é. faithful, lift up your hand. Se Not faithful. você não é fiel, levante a mão. Okay, so you're all faithful. Então, todos vocês são fiéis, certo? This means you're faithful on every level. Isso significa que vocês são fiéis em You're cada faithful in nível. your relationships to your husband or your wife. Vocês são fiéis ao seu relacionamento entre esposo e You are esposa? faithful in your relationships to your parents. Vocês são fiéis no relacionamento com seus pais? You are faithful in your relationships to your brothers and sisters. Vocês são fiéis no relacionamento com seus You are- irmãos e irmãs? You're faithful in your relationship to the elders of the church. Vocês são fiéis no relacionamento para ser You are- anciãos da igreja, maduros da igreja? You are faithful to the family of the set man. Vocês são fiéis à família do homem estabelecido? You are faithful to the set man. Vocês são fiéis ao homem estabelecido? You are faithful to the elders in the city church. Vocês são fiéis aos anciãos da igreja na cidade? You are faithful to the father of the city church. Vocês são fiéis You're faithful to all the fathers of the city Você church. é fiel a todos os pais da cidade. You are faithful to Christ. Você é fiel a Cristo. You are faithful to God the Father. Você é fiel ao Deus Pai. You are faithful to the Holy Spirit that leads you. Vocês são fiéis ao Espírito Santo que te guia. Now, what I've just said is what you yourself has declared by saying you are faithful. Então, o que eu disse para você, eu tenho declarado que vocês são fiéis. Which also means now Isso que agora significa também that you have denied your right que você se negou do seu direito to pursue your own selfish desires. de seguir os seus próprios desejos egoístas. Now I declare this people Agora eu declaro, esse povo is a people of God é um povo de Deus who will do great exploits, que vai construir, que vai ter grandes vitórias, who will overcome the enemy, que vai vencer o inimigo, whose crooked path will be made straight. Whose crooked path will be made straight. que todo o caminho tortuoso vai ficar reto, Whose mountains will be raised, que a montanha vai ser aplainada, whose valleys will be lifted up. que os vales vão ser erguidos. A time of prosperity is here. O tempo da prosperidade está aqui. A time of greatness is here. O tempo de grandeza é aqui. That means we are now saying, Lord, test us. Isso significa que agora nós pedimos a Deus, Senhor, teste-nos. Try us in the foulest fire, Me teste no fogo dos fogos, so that we might become pure gold para que eu me torne puro. and build the temple of the Lord that is more splendorous than Solomon's. Para construir um templo do Senhor que é mais esplêndido do que o de Salomão. Amen. Amém. Amen. Amém? Amen. Amém. Thank you, Pastor.
Thank you, Pastor Dwayne. Obrigada, pastor Dwayne. Well, that was wonderful. Amen. Isso foi maravilhoso, amém? We saw the demonstration Nós vimos a demonstração of the spiritual temple, do templo espiritual. how it has a potential Essa é a nossa proteção. to be greater than the Solomon's temple. Nossa construção vai ser maior do que o templo de Salomão. Amen. Amém? That is the challenge that this generation faces. Este é o desafio que essa geração enfrenta. And a very important point E esse é um ponto muito that Pastor importante Dwayne spoke about. que o pastor Dwayne falou. We have to get our model perfect Nós temos que ter o nosso modelo perfeito, as a family of God. como uma família de Deus. Amen. Amém? All the fathers Todos os pais, in your own houses, em suas próprias casas, how you carry yourselves como você lidar, como você se as mantém, individual houses como casas and individuais as a family, e como uma família, obedient to my instruction obediente à minha instrução and my direction, e minha direção, until we perfect that unit. até que a gente aperfeiçoe essa unidade. In Hebron, Em Hebron, you will never go to Zion. se você não chegar a Hebron, você nunca vai ir para Sião. I promise you. Eu te prometo, You will never see Zion. você nunca verá In Sião. fact, you can see Zion, De fato, você até pode ver Sião, but you will never get there. mas você nunca vai chegar lá. Hebron is a place of covenanting. Hebron é um lugar de aliança. If we don't, covenanting is a frequency of the kingdom of God. A aliança é uma frequência do reino de Deus. And if we don't get that right, Se vocês não entenderem isso corretamente, as Dwayne said, assim como o Dwayne disse, we'd rather go home. vocês podem todos para casa. Ele pode ir para Amen. casa. Amém? This is so important. Isso é muito importante. It's pivotal. It's pivotal. It is very important É muito importante for what we're trying to achieve o que a gente está tentando conquistar in the greater city. numa cidade maior. I told you this before. Eu disse para vocês antes. Am I right? Eu estou certo? What I told them is this. O que eu disse para eles foi isso. What do I have O que eu tenho to show the Pharisees? para mostrar os fariseus? What do we have? O que nós temos? We do not have a model Nós não temos um modelo to show the Pharisees. para mostrar para os fariseus. Jesus says our righteousness Jesus diz que nossa has to justiça exceed that of the tem Pharisees. que exceder aquela dos fariseus. If we don't have the model of perfection Se a gente não tiver um modelo da in perfeição, this family, nesta família, we don't have a testimony nós não temos um testemunho to the Pharisees, para os to fariseus, the religious order in the city, para a ordem religiosa na cidade, because we have not perfected porque nós não our aperfeiçoamos covenant in Hebron. a nossa aliança em Hebron. Please, this is not a game. Por favor, isso não é um jogo. Amen. Amém? These instructions Essas instruções is not part of our recreational activity. não são parte da nossa atividade recreacional. I prophesied a year ago Eu profetizei há um ano atrás that revelation a revelação and doctrine e a doutrina must not substitute music não deve substituir música as a new idol in the church. como um novo ídolo na igreja. What we want to see O que a gente quer ver is a demonstration é a demonstração of the nature of God. da natureza de Deus. Hallelujah. Aleluia? That's what we want to see. É That isso is que a a gente great quer picture. ver. Essa é a figura maior. And until we do that as a family, Então, até a gente fazer isso como uma família, we have nothing to offer anyone else. nós não temos nada para oferecer a ninguém mais. Do you understand this? Vocês Seriously? entendem seriamente isso? The Lord bless you. O Senhor os Thank you abençoe. once again, Pastor. Obrigada mais uma vez. Are you ready to give to the Lord? Vocês estão prontos para dar para o Senhor? Hey, Ei, whose voice was that? de quem é a voz Come on, dela? bring your Por offerings to the favor, Lord. traga a sua oferta para o Senhor. Amen. Amém? Let's put it here.
Pastor Nilo, please come. Please come, Pastor Nilo. Pastor Nilo, please come. Conclude the service.
terminar amanhã é o último dia, né? Amanhã vai ter a Santa Ceia. Mas essa sessão de hoje, queria convidar o pastor Wilson, que é um homem de Deus, para as nações. Não volta atrás que eu falei. Se meteu com os judeus, já era. Ainda bem que vocês têm de Davi aí. Magui me chama de Davi. Por favor. Você vai fazer oração para terminar e abençoar o povo. O teu povo, o povo de teu Deus. Você, pastor Wilson. Graças e paz para a igreja, amém, queridos? Amém. Todo o segredo está em conhecer a pessoa de Cristo. A partir do momento em que conhecemos a pessoa do Senhor Jesus e do Espírito que habita em nós, a tendência é amarmos e amarmos e amarmos cada vez mais. Talvez com o seu cônjuge, você começou a amar e deixou de amar porque ele talvez errou. Mas com o Senhor Jesus jamais, porque Ele não vai errar, Ele não tem defeito. O Espírito Santo é santo, é maravilhoso, é fantástico, é sensacional. E cada vez você amará mais. E quanto mais você ama, mais você segue, mais você obedece, mais você quer estar perto, mais você quer estar junto. E aí nunca ouviremos, fulano caiu, porque fulano ama ao Senhor. Amém, queridos? Amém. O segredo está em conhecer e, posteriormente, amar a pessoa do Espírito Santo. Amém, Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus estejam com vós e com todo o Israel de Deus espalhado por sobre toda a terra. E todo o povo diga amém.